Estranho, né, Dani? Mas, enfim, são muitos corpos, muitos exames, perícia, né? Enfim, vamos esperar uma explicação para essa mudança, né? Pessoas que estavam mortas e do nada pararam de figurar nessa lista. Como a gente, desde o início, né, é preciso ressaltar, desde o início, as informações prestadas pelas autoridades do Rio de Janeiro têm sofrido mudanças, vamos dizer assim, né? Primeiro eram 64 SARS mortos, Isso. agora eu já nem me lembro, porque eram 64 mortos, entre eles 4 policiais. No dia seguinte, a gente descobriu que, na verdade, passava de 120 o número de vítimas, porque havia 70 corpos largados na zona da mata, entre os complexos da Penha e do Alemão. Esses corpos foram resgatados pelos moradores da comunidade, que queriam saber se tinha parente, alguém ali entre as pessoas que morreram durante o confronto com a polícia do Rio de Janeiro, que foi pesadíssimo, diga-se de passagem. Agora, a gente tem de novo uma lista com o nome de pessoas mortas que, na verdade, não estavam mortas. 4 pessoas que, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, figuravam ali e já não aparecem mais nessa lista. O que a gente vê aí é que há um desencontro de informações desde o início dessa operação até agora na fase de identificação dos corpos e pouco senso de satisfação, né, de dever de informar bem o público a respeito do trabalho que está sendo feito com o dinheiro dele, com o nome, em nome, né, da população fluminense. A gente vai aguardar porque a ver se as informações prestadas pelas autoridades do Rio de Janeiro satisfazem os critérios colocados pelo Supremo Tribunal Federal e 2, né, satisfazem o próprio relator do caso nesse momento, que é o ministro Alexandre de Moraes. Por óbvio, esse caso coloca de novo o Supremo numa posição muito incômoda, que né, a justiça, gente, ela é um poder por si só, por definição, no mundo todo, contramajoritário. O que isso quer dizer, né? Que ela do jeito que exatamente para assegurar os direitos da minoria, defender esses direitos da minoria, né? Se você for perguntar o que a população quer que faça com as pessoas no Rio, várias pesquisas hoje, a Quest também deu indicações, né? Com os integrantes de organizações criminosas, meio pega, mata e queima, né? Mais ou menos assim. E tudo bem, as pessoas estão cansadas da violência, as pessoas estão de saco cheio de serem roubadas, as pessoas estão de saco cheio de não poderem usar um telefone celular, um tênis, de morrerem por causa de uma mochila que estão andando na rua, como já aconteceu aqui em São Paulo, por exemplo. Mas a justiça ela existe para garantir, de novo, né, balizas mínimas de tratamento que se amoldem aí às regras universais de direitos humanos. Então, de novo, o Supremo vai para essa posição incômoda, que é uma fatia majoritária da população, em especial do Rio de Janeiro, celebrando essa ação, né? Que, no fim das contas, dizem os especialistas, não sou eu, está enxugando o gelo, né? E o Supremo vai ter de olhar para essa operação que está sendo celebrada por essa fatia da população e dizer, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Então, de novo, vai para uma posição desconfortável, né? Para a opinião pública. Agora, para cumprir o dever que a Constituição legou, né, ao Supremo Tribunal Federal e à Justiça como um todo, garantir os direitos minoritários. E fato é que essa posição majoritária da população que a gente viu cenas como nesse domingo, o governador Cláudio Castro ir a uma missa, né, uma igreja católica do Rio de Janeiro e ser aplaudido depois da mega operação que deixou 121 mortos. Lembrando que ontem, né, dia 2 de novembro, era dia de finados. A gente está vendo aí o Cláudio Castro cantando na igreja, numa missa realizada no Rio de Janeiro. Foi fortemente aplaudido, Carla. Diego, essa matéria do UOL é super importante porque parece uma questão, né? Errou na lista 4 nomes. Mas como a Dani disse, desde o início dessa operação, há uma série de informações desencontradas. E por isso que a gente bate na tecla dessa questão da transparência e de que o governo informe. Porque esses nomes entrarem e saírem da lista, tem mais coisa para se apurar aí, né? Quem são essas pessoas? Por que elas estavam na lista? Por que elas não estão nessa segunda lista? Eles são pessoas que tinham passagem pela polícia, estavam sendo procurados ou não, ou eventualmente as autoridades confundiram e colocaram, enfim, homônimos e outras pessoas. Não sei.
sei. É claro que quando a gente fala de uma operação dessa grandeza, né, de uma operação com tanta letalidade, e a gente está falando de famílias enlutadas, qualquer informação é de muita responsabilidade. Então, o governo tem que explicar essa mudança, né, de uma lista para outra. Agora, indo em relação ao governador Cláudio Castro na lista ontem, quando você coloca aí, a gente tem visto, né, a gente foi vendo ao longo da semana passada as reações e como é que foi sendo a própria reação mesmo do governador Cláudio Castro, né? E agora, chancelado por essas pesquisas que mostram que a população acabou aprovando na maioria essa operação, o governador, como a gente falava lá atrás, né, estava usando essa operação de palanque. Agora, apesar de não afirmar e confirmar que é candidato ao Senado, a avaliação é que o palanque do Cláudio Castro, de fato, já começou, né, e ele vai usar todas as agendas que tem daqui para frente com esse mote, com muito mais atenção que a gente está, né, por conta desse episódio acabando dando ao Rio de Janeiro, acaba que a gente está olhando ali mais o governador de uma forma nacional. Ele acaba aproveitando isso, sim, para tentar acolher ali louros eleitorais. Evidentemente que o eleitorado dele é do Rio, mas o Cláudio Castro, quando a gente coloca aí os governadores de direita que aparecem como opção, né, para o vácuo que é deixado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, o Cláudio Castro é um desses nomes também. Não é ali o mais cotado, que na lista começa com Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, depois aparece Ratinho Júnior do Paraná, tem o Ronaldo Caiado. Cláudio Castro também é um governador de direita que pode despontar um pouco nessa corrida, né, desse vácuo que o Jair Bolsonaro coloca para as eleições do ano que vem. Então, assim, a gente falava lá na semana passada, depois dessa operação, que o próprio Planalto criticava, né, e que tinha visto toda essa questão política do governador, e nesses dias que se seguiu, a gente está confirmando que sim, o governador tem usado isso de uma forma política para tentar, né, enfim, usar esse apoio da população para ter mais força ali no governo e nas eleições do ano que vem. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, enviou um relatório para o governo dos Estados Unidos pedindo que o país classifique o Comando Vermelho como organização narcoterrorista. A informação é da coluna da jornalista Malu Gaspar, no jornal O Globo. O governo do Rio quer que os Estados Unidos apliquem sanções contra o Comando Vermelho. O objetivo de Castro seria facilitar extradições e estancar alianças econômicas no exterior. Pelo menos é isso que está sendo dito. Intitulado de Análise Estratégica em Inclusão do Comando Vermelho nas listas de sanções e designações dos Estados Unidos, esse relatório ainda afirma que classificar o Comando Vermelho como terrorismo abriria caminho para parcerias com organismos internacionais, como a Interpol, e a ONU, e norte-americanas, como o FBI, para o combate às redes de tráfico de drogas e armas. Daniela, no momento em que os Estados Unidos escalam, né, essa busca por organizações narcoterroristas, assim ditas, da Colômbia e da Venezuela, o governador do Rio diretamente aciona o governo dos Estados Unidos pedindo essa classificação do Comando Vermelho. E assim, a Interpol tem pela primeira vez um delegado da Polícia Federal como secretário-geral, como diretor-geral da Interpol, né? É a primeira vez na história que um brasileiro assume a chefia dessa agência internacional que conecta aí o mundo inteiro, praticamente, as inteligências do mundo todo. O Ministério da Justiça já tem canais também, né, para pedir, para tentar estrangular, enfim, existem caminhos, mas o que a gente está vendo, Sarza, de novo, né, é muita política. É muita política com um assunto muito sério e, como você bem lembrou, num momento em que os Estados Unidos estão ocupando águas internacionais no Caribe, né, e bombardeando barcos que eles dizem ser de traficantes, sancionando autoridades como o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, acusando de colaboração com o narcotráfico Sarza, no momento em que há tensão aí entre Brasil e Estados Unidos ainda, né? Seria, digamos, praticamente um convite, e é muito engraçado, né? Você vai conectando o que aconteceu. Teve aquele post do Flávio Bolsonaro, né, pedindo bombardeio, que depois ele disse que foi mal interpretado, mas ele foi exatamente o que ele escreveu, né? A gente só leu o que ele escreveu. Vem essa mega operação e aí vem um documento enviado para os Estados Unidos pedindo para isso, para aquilo, para sancionar e tal. Quando aqui dentro já se discute enquadrar facções criminosas como grupos terroristas, né?
dialeticamente ou politicamente, para fazer publicidade, pode até ser muito bom. Agora, as consequências disso são, até o momento, eu diria, imponderáveis. Porque a gente está lidando com um presidente dos Estados Unidos que simplesmente dá amostras cotidianamente de ser uma pessoa imprevisível. Então, quais são as consequências de um pedido como esse práticas? Hoje, sinceramente, eu não sei dizer. Os ministros do governo Lula, como o Guilherme Boulos, reagiram dizendo que Cláudio Castro está abrindo as portas para uma intromissão, inclusive armada, de novo, né, dos Estados Unidos no Brasil. Veja só, gente. Eu acho que seria um momento de todo mundo baixar um pouco a temperatura, mas infelizmente a política no Brasil está tão desarrazoada que num momento de fervura as pessoas colocam mais lenha para queimar, em vez de sentar, tentar encontrar, fazer um plano como adultos, etc e tal. Não, é muita grita, muito barulho, muita articulação de olho numa eleição que vem no ano que vem. E vai ser polarizada de novo, né? E aí, infelizmente, a população é que fica refém, e nós aqui tentando entender também, porque a real é essa. Qual é a consequência prática se o pedido dele é acatado? Qual é a consequência prática? É só a colaboração, a troca de informações? Isso já existem canais institucionais para fazer. A consequência prática pode ser dar vazão a uma tentativa ou uma ameaça de intromissão dos Estados Unidos no Brasil.